Ora, boa tarde, bem-vindos mais uma semana ao nosso vídeo. Atualização dos portfólios, semana 25. Começamos por aí, e então é assim, nada feito no portfólio dos ETFs. O próximo reforço, próximo DCA é a 7 de julho, mas foi feito um reforço de 100 euros, porque aproveitámos agora a caída que tem havido devido ao conflito no Irão. Pelo menos os ETFs mundiais e de tecnologia, isso tem tudo sofrido um bocado, e então aproveitámos para fazer um reforço. E mesmo o Bitcoin também. Também. Sofreu um pouco. Mas pronto, nos ETFs o portfólio vale hoje 661 euros, desde que começámos o canal, que é para vocês seguirem desde o princípio. Foi feito esse reforço de 100 euritos, que ajuda muito. Agora, o Bitcoin. Foi feito mais um reforço de 20 euros e neste momento vale 667 euros. Aí foi feito o DCA, porque aqui não é como os diferente ETFs. dos ETFs. Os ETFs é mensal, este aqui é semanal. E então, pronto, fizemos um reforço ali de 20 euritos, mais o DCA. O valor é quase idêntico aos ETFs. Exato. Curiosamente, de 667 euros, também foi começado quando o canal deu início. Estão muito parecidos, realmente. Mas normalmente, eu acho que Nesta altura, sim, o Bitcoin tem andado muito lateral. Está muito indeciso. Mas reage normalmente parecido ao Nasdaq, não é? Exatamente. Tecnologia, tudo praticamente igual. Pronto, então esses dois vão crescendo, a ideia é essa, está tudo perfeito. O portfólio dos dividendos. Não foi comprado nada esta semana, mas vieram dois dividendos. Um do Deep Value Driller de 108 euros e um do Northern Drilling de 239 euros, total 347 euros. Isso foi adicionado então ao cash, ao dinheiro que está no portfólio pronto para fazer compras. Esta sexta-feira veio a minha bolada, que é aqui da empresa favorita, a vaquinha de ouro do MPCC, e vem aproximadamente 4.300 euros, que é do primeiro trimestre deste ano. Isto leva-nos a um montante interessante, porque já é metade da meta deste ano, que a meta o objetivo é 50 mil euros em dividendos. Já vamos a 25.470 euros, já passámos para lá de metade. Já começa a aquecer. E agora, em relação ao conflito, nós não sabemos quanto tempo mais vai durar. De certeza que o ataque ontem dos Estados Unidos, as coisas para a semana vão. É assim, o portfólio tem 5 empresas diretamente relacionadas com o petróleo e uma diretamente relacionada com o transporte. Pois. Mais de 25% do portfólio tem a ganhar com esta desgraça, que é uma desgraça, que aconteceu ali. Por isso vão ser semanas, ou um verão bastante interessante. Um verão quente. O cash, o dinheiro que está no portfólio pronto para fazer compras, ronda aos 19.588 euros. Com a bolada que chega do MPC vai estar quase nos 24 mil euros prontos para fazer compras. Não sei se vou resistir, isto aqui é como se fosse Natal todos os dias. Exato, vamos ter que ver, analisar bem estas quedas e ver o que se vai passar mais para a frente. Mas penso que é uma boa altura para pensar em reforços, se elas... É assim, eu estou a pensar mais em tirar alguns ganhos de algumas delas, sim. De algumas delas, porque é assim, o portfólio tem que viver muitos anos. Exato. E não quero estar exposto 20% ou 30% do portfólio na mesma coisa. E nem é saudável, nem é inteligente ver um ativo de repente por um conflito, por qualquer coisa subir, por exemplo, umas 20%, 30%, 40% inesperado. Sim. E não realizar um pouco desse lucro. Claro. Porque quando ele voltar ao sítio normal, podes esforçar de maneira mais ativa. Mas a ideia é não se deixar levar por euforias, não é? Exato. E quem não está já dentro disto, agora vai entrar caro, não é? Isso também dissemos no último vídeo e afinal vai subir mais talvez, não é? Mas é não entrar em euforias, manter o plano, seguir o plano. E o plano sempre foi sair um bocado de cíclicas, não totalmente, e usar os lucros das cíclicas para ir comprando outras coisas, e agora parece que vai ser possível. Mas isto, atenção, esta conversa que nós estamos a ter neste momento é para o portfólio de ações. O portfólio de ações, o portfólio DCA não interfere, baixa ou levante, não interfere em nada. É aquele dia, a compra normal, pode haver reforços com estas situações, mas
A estratégia não é a mesma. Não, das não é ações nada, do não DCE. tem nada a ver. Vocês, é assim, se seguem os nossos portfólios, temos aqui o DCA do BTC e o DCA dos ETFs, pá, não interessa o que acontece no mundo, Exato. é ir comprando, E esperar. fechar aquilo e deixar andar. Agora, um portfólio de ações, e já deste volume, né, que estamos a rondar Temos, quase os 400 mil euros, pá, temos que ser um bocadinho mais ativos. Tem que ser. Mas pronto, isto é tipo um Isso hobby. vem com o tempo e com o conhecimento. Sim. É preciso estudo para fazer essas coisas todas. E então é assim, este conflito, o que é que pode acontecer agora? Desde que os Estados Unidos mandou lá umas bombocas esta noite e eram os únicos que tinham material, tanto os aviões como as bombas, para penetrar lá aqueles Exatamente. bunkers. Há uma coisa muito interessante que pode passar aqui. E que o petróleo pode disparar, mas estamos a falar de uma Mas coisa louca. a sério. Porque é assim, se o mercado do petróleo reage muito quando mexe com 1% do transporte do mundo, naquela zona ali passam 20%. 100% do petróleo mundial. Segundo notícias e fontes, o Estreito de Hormuz está para ser fechado lá para o Irão. Já estamos a ver aquilo ser fisicamente possível com navios, não é? Por causa que os outros, ao reagirem, vão dar tareia. Como já aconteceu aquele acidente que houve Pois. dos petroleiros. E então o que pode acontecer ali é... Eles podem realmente lixar o Estreito ali de Hormuz, não tanto com presença marítima, estar ali com barcos de guerra, porque isso iam ser limpos por Israel e pelos outros, pelos Estados Unidos. Mas o que pode acontecer ali é se eles metem minas no Estreito, aquilo pode parar, pode-se dar ali uma desgraça e tanto o mercado do petróleo, o mercado de transporte de petróleo, de gás, porque se não me engano é a primeira ou a segunda maior E estamos a falar que não área onde se produz gás do mundo. E não é só o caso do Irão. Neste caso, se eles fecharem o porto, eles fizeram uma coisa contra o Estreito, é os outros países todos, Afeta tudo ali em todos cima, os países que vão estar Por isso- afetados, não é só o Irão. Sim, Nem- por isso é que eu acho que não vai ser possível haver ali assim bloquearem o Estreito com barcos e não sei o quê, não vai ser possível. Uma coisa é certa, nunca podemos dizer que não com esta gente, com os pensamentos deles. Pois, mas eu acho que sim, eu acho que qualquer coisa eles tentam fazer ali. Sim, mesmo que não fechem, de certeza que vai haver umas jogadas ali no meio. Por isso quer dizer que segunda-feira, quando vocês acordarem para ver o mercado, o petróleo se calhar já passou os $100 o barril. Não se sabe bem. Mas depende muito da resposta do Irão. Agora, se eles exportam bem e continuam só a focar em Israel, o mercado não há de reagir assim Não, muito. não, vai ser um mercado normal. Mas se eles Com medo, mas normal. É. Agora é assim, se eles fazem qualquer coisa contra os Estados Unidos e as suas bases na zona, ou se eles fecham o Estreito, aí podem ter a certeza que vai ser pelo menos para o portfólio das ações, vai ser um dia muito interessante. E vamos lá ver o que é que se faz. Normalmente o nosso projeto aqui é também manter, não há assim tão grande diferença do portfólio dos ETFs do Bitcoin, porque o portfólio dos dividendos é para ir mantendo também. Exato. As companhias que vão dando, que sabemos que vão dando ao longo dos anos. Exatamente. Mas claro que se está uma grande exposição a certo setor, talvez seja melhor em alturas extraordinárias tirar algum lucro dali e entrar noutras coisas que estamos a achar, porque temos uma lista extensiva De ativos, de ativos prontos a entrar. interessantes. E pensar numa coisa, todo o ativo que tem uma subida exponencial, depois vai ter uma queda exponencial. Claro, é assim. Eles vão ter que corrigir sempre. Nós podemos dizer também que o valor do portfólio das ações não interessa. Ele podia ser 100 mil euros ou 500 mil euros. Porque o que interessa é o cash flow que vem daí. Exatamente. Se vem os 50 mil euros mais ou menos por ano ao princípio agora, é excelente. E isso já nos dá a possibilidade de planear o futuro, não é? Exatamente. Não. Se esse objetivo for mantido, a estratégia está certa. Exato. E pode oscilar o preço para cima ou para baixo, 100 mil euros não interessa. Não somos afetados por isso. Exatamente. Ok, então pronto, isso é o que está no dia hoje, a notícia maior é essa do Irão. Completa. Com essas notícias o mundo vai esquecendo das outras desgraças cá por aí. Exatamente. Tipo Ucrânia e Rússia, já ninguém fala disso agora. Muito interessante como o mundo funciona. Temos aqui uma pergunta muito importante
do NFD Lopes, e eu gostava aqui que o Nuno respondesse a isso, e ele pergunta: estou decidido a fazer uma carteira para a reforma e uma para os miúdos. Só queria que me ajudassem numa dúvida. Será bom diversificar as carteiras com ETF e BTC ou só um dos ativos? O que é que tu dizes? É uma pergunta muito interessante por uma razão. Nós temos que pensar para quanto tempo precisamos, por exemplo, uma reforma. Entre o meu caso e o teu, por exemplo, temos uma diferença grande de anos. Se uma pessoa for mais nova e estiver a pensar, quiser ser mais, não querer ser tão agressiva, ser mais conservadora, pode. Eu pessoalmente faço os dois. Mas pode dividir. Isso é uma coisa individual, tem a ver com o teu, como é que tu toleras risco. Uma pessoa é mais ativa ou não nisso. Mas pode, por exemplo, uma pessoa a partir aí dos 30 anos, vamos pôr entre os 30 e os 40, eu optava, por exemplo, para a carteira da reforma com 80-20, 80 em ETFs, 20 em Bitcoin. Depois, consoante a idade fosse aumentando, arriscaria um pouco mais no Bitcoin, porque é um ativo de mais risco, mas também com um retorno muito superior ao ETF. Até agora, o futuro ninguém sabe, mas nós estamos a falar isto por o passado, por o que aconteceu. Mas o passado nós podemos... Pronto, do BTC não temos assim tanta informação. Não, porque só tem 15 anos, tem 15 é uma anos. criança. Agora, os ETFs, nós temos informação, por exemplo, o S&P 500, ETF do S&P 500 tem retornado nos últimos 40 anos 10% anual. É incrível. Exatamente. Isso aí com juros compostos não só pensa. 10%, que é isso? 10% de juros compostos em 40 anos. É mesmo uma por isso pipa de massa. que a idade é muito importante. É. A idade é importante porque o juro composto, se estudarem um dia uma tabela, e um dia vamos fazer um vídeo sobre a tabela do juro composto, o juro composto ao fim de uma certa quantia de anos, aquilo, só o retorno do dividendo já é superior ao nosso aporte. Claro. E aquilo é uma bola de neve que vai crescendo. É uma coisa e as pessoas exponencial. que fazem simulações, ou deviam fazer uma simulação de juro composto, quando passa aos 10 anos, aquilo dispara exponencialmente. É uma coisa absolutamente... Eu vi há dias uma coisa interessante que foi... Eles fizeram um estudo de uma pessoa dos 20 aos 35 anos colocar $100 no investimento, com um retorno de... Hoje nem puseram 10%, puseram menos, não interessa. E depois, a segunda pessoa começar dos 35 aos 60 a colocar exatamente o mesmo dinheiro. É engraçado que a pessoa que fez aqueles 15 anos e não pôs mais dinheiro até aos 65 tinha 3 vezes mais dinheiro do que a pessoa que investiu dos 35 aos 65. Pois, porque entras mais cedo. Entras mais cedo e deixaste de pôr dinheiro. Exato. 15 anos e deixaste de pôr, podes continuar sem pôr. Mas é uma coisa absurda. E há muitas tabelas online, podem procurar muitas tabelas do juro composto e é muito interessante. Em relação às crianças, era exatamente o mesmo. Eu penso que vamos montar uma carteira para um bebê. Uma criança, 1 ano, 2 anos. Não nasceu hoje. Nasceu hoje, vamos montar. Ou mesmo antes de nascer, podem começar. Se a criança for muito, vamos pensar que temos 18 anos até à maior idade. Se apostarem num bom ETF mundial, um SP500, uma coisa, e não quiser arriscar muito, excelente, tem 18 anos para fazer uma carteira. Mas, por exemplo, temos um miúdo, no caso, 10, 12, 14 anos, temos muito pouco tempo até à maior idade. Eu aí apostava, no caso da minha filha é o que eu tenho 50% em ETF, 50% em Bitcoin. Há muitas conversas a respeito do Bitcoin, ainda não está tudo muito decidido, a regulação, mas nós temos cada vez mais institucionais, mais empresas, que por um lado é bom, por outro lado pode ser perigoso. Pois. Porque eles querem apanhar tudo. E se nós repararmos, os governos não estão muito interessados em que as pessoas tenham Bitcoin, cada vez menos. É outra coisa que é um risco, mas se conseguirem comprar e guardar, estão salvos. Mas, essencialmente, diria isto, é assim, eu tenho a carteira tanto para a minha filha e para os meus afilhados. Os meus afilhados só têm fundos de investimento, porque aqui na Noruega convém, mas podia ser ETFs. Mas aquilo, em 3 anos, acho que já está a rondar os 50% de retorno. E é assim, qual era o banco que te ia dar isso?
E de certeza que estava debaixo do colchão ou no porquinho, como este aqui, não te vai dar a esse dinheiro. inflação já tinha comido, ainda mais nos últimos anos, já tinha comido 10%. E aquilo fazes também um DCA mensal, com um reforço pelo Natal e pelos aniversários. Exato. E vai crescendo. Agora, pronto, o portfólio da minha filha já é mais parecido ao meu, embora tenha fundos de investimento como uma base, um pilar, e depois tem ações de dividendos, mas também isso convém aqui, talvez em Portugal não convenha tanto, depende. Por isso há muitas maneiras de fazer, digo eu. Mas eu acho que o essencial é ter qualquer coisa, porque não ter nada é perder dinheiro. Exatamente. E no caso de Portugal, eu penso que a lei ainda não mudou. Pelo menos que eu ouvisse, a lei não mudou. No caso do Bitcoin, até está muito melhor do que cá. Porque em Portugal, a partir de um ano do Bitcoin estar em carteira, pagas zero de imposto. Isso até é tudo ganhos. É tudo ganhos. E se for um DCA de 5, 10, 12 anos, 15 anos, exato, é fácil. Já está dentro do prazo. Se bem que esperamos que os políticos em Portugal não estejam a ver isto, porque nós sabemos como é que isto tem sido, que é imposto atrás de imposto. Infelizmente, quando eles se inteirarem nisto, olha, tchau. Apanhar tudo. Mas depois o Bitcoin também tem outras estratégias. Neste momento, para quem começar e nem quiser se preocupar, nós aconselhamos essa compra no Revolut por ser muito fácil. Mas se a pessoa vir que tem um certo valor e quer evoluir mais no Bitcoin, também podemos ajudar e fazer como nós fazemos, ter a nossa carteira privada. Então, ninguém sabe, está algures no universo. Aqui para finalizar, para o nosso amigo NFD Lopes, qual é que era então o portfólio recomendado? Se fosse eu a fazer isto agora, eu fazia 50-50. Bitcoin e ETF? Bitcoin e ETF. E ETF que é o mundial? Mundial, principalmente. Sim. Talvez diversificar um pouco. Podia ter 2 ETFs, por exemplo. Para não ser sempre a mesma coisa, para tentar arranjar que o ciclo não fosse exatamente igual um ao outro, para quando corrigisse, se calhar o outro subisse e a diferença nunca fosse muito mudada. Em relação ao Bitcoin, é comprar, guardar e esquecer. Ok. Então, foi tudo por hoje. Muito obrigado por terem visto. Muito obrigado. Façam perguntas. Obrigado por esta pergunta e cá estaremos para a semana. Exatamente. Muito obrigado.